sentimento de tristeza que eu expressei dizia respeito a esta realidade. E temos hoje uma nação dividida. Amém? Se o número está correto ou não, de qualquer maneira, um grande número do povo brasileiro prefere a maldição do que a bênção. Para mim é triste. Isso traz, né, a um texto que eu não trouxe aqui na mensagem, que eu acho que é um salmo. Preferiu a maldição que era o alcance. Está escrito, irmão. O homem pode preferir a maldição? Pode. Tem gente que quer o caos, a bagunça, a roubalheira, né? Para poder também roubar. Então, é escolha. Mas isso traz uma reverberação da nação como um todo. Amém? Eu não vou entrar no mérito aqui porque pode ser que a esquerda tenha realmente tomado o poder de volta e Deus tenha permitido, não vou entrar no mérito sobre isso, mas a minha tristeza foi que grande parte do povo brasileiro queria o ladrão de volta. Isso é triste. Cristão também. Entre eles cristãos, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Cada um responde por si. Eu não faço proselitismo político aqui, nunca fiz. Tem gente que vai botar lá no meu comentário, pastor, não sei o que, não sei o que lá, e as omissões. Eu nunca fiz proselitismo político aqui. Eu nunca levantei o nome do Bolsonaro, senão para oração, como diz a Escritura. Eu nunca fiz campanha política nesse lugar e vou continuar nessa isenção aqui dentro da igreja. Eu não estou falando aqui de política necessariamente. Estamos falando de corrupção. Amém? Então estou defendendo bandeira, estou defendendo o caráter do povo. O caráter de um povo que quer um ladrão diz muito a respeito do próprio caráter do povo. Ou não? Diz muito. O povo que prefere a corrupção é triste. Isso foi que me entristeceu. Eu coloquei lá luto pela nação. É luto pela nação que acha que a corrupção é o normal. Amém? Só isso. Que o mundo já do maligno, nunca perdi isso de vista, de perspectiva. Está tudo em trevas mesmo. E hoje, nesse dia, né, só para sair desse viés político, e o plano político é o plano de fundo. Nós temos que ver o que está por trás, amém? O que tem de espiritual nisso, não o natural. No natural, as pessoas foram para a rua hoje em finados. Nunca vi finados ser usado para esse fim. Mas como metade do país não aceitou a eleição, né, suposta eleição, foi muitos milhares de brasileiros para as ruas protestar na frente dos quartéis. Lembra-se que o pastor já teve um sonho que foi entregue aqui há uns 6 anos atrás, que eu via ali na central do Brasil, onde tem o comando maior, o Estado-Maior, eu via pessoas movimentando-se na rua, e a palavra intervenção, irmãos, eu tive esse sonho tem uns 6 anos atrás. E hoje eu vi pessoas em frente ao comando Estado-Maior lá na central do Brasil, milhares de pessoas. Hoje eu vi algo que tinha visto em sonho, pedindo intervenção, clamando intervenção. Eu não sei o que haverá, se não vai haver, não sou profeta, mas eu vi com os meus olhos o que tinha visto em sonho, anos antes. Milhares de pessoas em todas as partes do Brasil foram para frente dos quartéis. Então preste atenção, irmão, nesse contexto de conturbação, de turbulência, não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses. Ainda faltam cerca de pouco menos de 2 meses para entrar ou não no novo governo. Pode acontecer coisas antes. É um momento de conturbação. Já houve pessoas sendo expulsas, né, pela polícia, lá nos bloqueios das estradas. Eu vi um vídeo onde a polícia botou o pessoal para correr lá, o pessoal se ajoelhando em cima da bandeira brasileira, e a polícia mandando bomba de efeito moral e água, jato de água. Pode evoluir para algo maior, pode ter mortes, amém? Isso é uma possibilidade real. Metade do povo não aceitou, metade do povo quer assim. Então isso pode causar grandes males para o nosso país. Mas Deus está no controle de tudo. Amém? O final de tudo é Deus está no controle. Não tem dúvida. Mas o nosso papel como igreja é clamar. Quem quiser ir para a rua protestar é individual, como eu sempre deixei, cada um tem a sua posição política aqui dentro. Mas saiba que tem bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo e bala de borracha, viu? Cacetete.
É você que sabe. Quer enfrentar a polícia? O exército, será que vocês vão enfrentar? Vai lá. O problema é de vocês. Depois que acertar na sua cabeça, não vem pedir oração, não. Eu estou com a cabeça rachada, quando ela borrachada, tá? Problema seu, porque eu não incitei vocês a ir para juntos. Nosso campo de batalha é espiritual. Amém? Nosso campo de batalha é na oração, no clamor. E antes de terminar essa palavra, no finalzinho dela, nós vamos levantar o clamor para o nosso país. Amém? Mas abra sua Bíblia lá, por favor, em Romanos, capítulo 13, verso 1. Autoridade. Exatamente. Romanos 13, 1. Nós aqui andamos segundo a palavra de Deus. Não andamos segundo ideologias políticas. Nós não estamos interessados em sermos passionais ou parciais. Isso é com cada um. Amém? Deus tem individualidade. Mas como guia espiritual de vocês, e sabendo o que está acontecendo neste nosso país, eu preciso dizer a você como se posicionar diante de uma possível mudança da direita para a esquerda. Se isso acontecer e se consumar de fato, mesmo depois dos protestos, e não houver uma intervenção militar, nós vamos ter que aceitar e viver dentro desse contexto. Vai ser uma espécie de ensaio, de prévia, das perseguições que virão mais para frente. Amém? Tenha certeza disso, querido. Se não for agora, mais alguns anos para frente, vai haver perseguição sistemática, porque a palavra tem que se cumprir, o anticristo virá. Amém? Então, se no nosso país houver já alguma perseguição religiosa, nós vamos ter que conviver com isso. Amém? Fora os demais estragos que essa mudança pode ocasionar. Mas eu preciso posicionar você na palavra. Amém? Vamos ver alguns princípios da palavra sobre a autoridade humana, né? Sobre as autoridades que Deus permite que os homens exerçam sobre a terra. Vamos lá? Romanos capítulo 13, verso 1. Quantos são do lado do texto? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. Amém, amado de Deus? Isso é um princípio que o apóstolo Paulo aqui passa para todos os cristãos daquela época e para nós, também segue a mesma regra. Esteja debaixo da autoridade, e nós devemos nos submeter às autoridades. Isso é um princípio. Vou fazer você pensar agora. Como era o governo da época de Paulo? Que autoridade regia o mundo na época de Paulo? Pelo menos ali onde Paulo estava. Não era Roma? E em Roma não tinha um imperador, ou melhor, o César, ou os Césares. Amém? Governantes que se diziam divindades na terra. E não era um império mau, conquistador, ímpio, idólatra. Se era um império que não tinha nada de bom, por que o apóstolo Paulo manda os cristãos que estavam debaixo daquela autoridade a se submeterem? Entende, irmãos? Para começar você a entender o que eu quero mostrar a você na palavra, não podemos destacar essa palavra, esse princípio, do seu contexto. Quando Paulo fala isso, os piores líderes estavam no governo. E Paulo não ora para que mude o governo. Paulo não incita a igreja para fazer rebeliões. Paulo manda que a igreja faça o quê? Se submeta. É sério, simples e objetivo. Quero fazer você enxergar com os olhos dos irmãos do primeiro século, naquela época. Era César que estava no comando. O apóstolo Paulo foi morto por um imperador romano chamado Paulo. Qual o nome do imperador? Nero. Um dos piores fascistas da história. Um dos piores genocidas da história. Homem perverso, mau, pervertido, mandou matar os próprios familiares. Esse era o imperador no tempo de Paulo, quando ele morreu.
que Paulo não pede, orem para que Nero caia, orem para que o Império Romano caia. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa função na terra é sal e luz, mas nós não exercemos poder sobre as autoridades constituídas. Quantos estão entendendo? Nós não temos, é princípio bíblico, neotestamentário. Vamos para outro texto, Tito 3:1. Tito 3:1. Avança aí para o finalzinho. Tito, capítulo 3, verso 1. Quem tiver na Bíblia de papel, avança aí bem no finalzinho. Pode já conseguir achar? Amém. Estão entendendo? Mesmo com um governante ímpio, a orientação para a igreja está escrita aí. Tito 3:1. Vamos lá? Leia o que está escrito aí, irmãos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Quantos dizem amém? Entenderam? Pastor, eu quero protestar. Eu quero protesta. O problema é teu. A orientação da palavra, num tempo de governos ímpios, é se sujeitar até certo limite. Vou mostrar o limite. Amém? Mas está falando para se sujeitar? E quando Tito escreveu isso, olhava para o trono de Roma, olhava para os governadores de Roma, olhava para os prefeitos de Roma. Amém, povo santo? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Eu não tenho que ter aqui nenhum viés político, eu não tenho que ter ideologias, eu tenho que me adequar à vontade de Deus. A vontade de Deus é explícita na sua palavra. 1 Timóteo 2, 1. O mesmo apóstolo Paulo, que depois foi decapitado a mão do imperador Nero, ele dá orientações à igreja. Vamos lá? Quem já achou, diga amém. Amém. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de que, igreja? Súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis. Naquela época era monarquia, né? Dos reis, e que mais, igreja? E de todos que se acham investidos de autoridade. O tempo de Paulo tinha prefeitos romanos, tinha governadores romanos. Amém? Havia toda uma cadeia de autoridades romanas no Império Romano. Então Paulo tem para orar por quem? Pelas autoridades da época que eram romanas. Posso estar entendendo? Não eram autoridades cristãs, eram romanos, ímpios, incrédulos. Olha o texto diz aí, irmãos, verso 2: em favor dos reis e de todos que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom, e o que mais, igreja? Verso 3: e aceitável diante do nosso Deus, diante de Deus, nosso Salvador. O que é aceitar diante de Deus? Interceder, clamar e o que mais? Fazer uma rebelião no império. Erguer as mãos e ir para frente dos quartéis. Eu sei que é difícil. Parece uma atitude muito passiva do cristianismo. Mas quer saber? Se você conhece a história do cristianismo, sempre foi assim. Cristão não ergue as mãos de punhos fechados. Cristão ergue as mãos para quê, irmãos? Para abençoar e para aclamar. Para pedir a Deus. Amém? Pode entender? Nós não pegamos em paus e pedras, em armas. Não pegamos em tochas, em nada que seja para ferir. Sei que você tem que ser lembrado disso. Você sabe. Você tem que ser lembrado disso nesse tempo.
Os corações se inflamam, a revolta vem, né, irmãos? Com aquilo que está constituído, e pode ser que passe uma raiva no seu coração e você queira ter uma atitude anticristã, porque nós somos cristãos. Amém? Mas vai ter um monte de cristão aí que você conhece, famosos da internet, influenciadores, pastores e líderes, que vão ter uma posição muito diferente desta que eu estou mostrando para você aqui na Bíblia. Com um pretexto que Deus quer que faça justiça. E no tempo do apóstolo Paulo, Deus não queria que fizesse justiça? Deus não queria justiça? Mas o mundo já é onde, irmãos? No maligno. Essa história já mudou? Não. O mundo já é no maligno. Mas toda autoridade constituída deve ser obedecida. Amém? Quem quiser se soberbecer contra aquilo que Deus diz, não agrada o Senhor. E vai pagar o preço, né? Se você se levantar contra uma autoridade, a autoridade tem poder para também estabelecer juízo sobre a tua vida. Ou não tem? Tem. O magistrado tem poder. Amém? Eu quero mostrar a vocês que o mundo está no maligno e os líderes são ímpios. O que nós devemos fazer? Quando vier um decreto ímpio dos governantes ímpios, o que você deve fazer? Essa é a nossa base da meditação. Quando decretos ímpios vierem contra nós, o que você vai fazer? Vamos lá, vamos entender isso direitinho. O governo que vai ser estabelecido, se for a vontade de Deus, e Deus permitiu que fosse assim, provavelmente será um governo socialista, de viés comunista, e tudo aquilo de ruim que você já viu na história do Brasil recente, voltará e voltará em dobro. Estão com uma sanha, ficaram 4 anos aí mastigando, né, os dentes, rilhando os dentes, doidos para voltar. Então preste atenção, querido. Eu não sei, eu sou profeta, sou pastor e guia, mas não sou profeta. Eu não sei o que vem pela frente no Brasil. Mas se o cenário for esse, de um governo bastante ímpio, que libere situações, né, libere leis e decretos contrários a princípios que nós cremos, nós temos que ter uma posição, não temos? Temos que ter uma posição. Vamos ver como é que é a posição bíblica? Vamos ver como é que Jesus se portava diante do inferno ímpio? Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus 22, verso 17. Mateus 22, verso 17. Tem muito cristão que acha que a justiça tem que ser feita na terra através da resistência humana. Não funciona assim. Quando vocês abrem Mateus 22, 17, quantos conhecem um pouquinho da história da Reforma Protestante liderada por Lutero? Quantos conhecem um pouquinho? Já leram alguma coisa? Reforma Protestante, século XVI, Lutero. Amém? Qual era a intenção de Lutero? Que era um monge romano, né, da Igreja Católica Romana. E qual era a intenção dele quando confrontou, não é, digamos assim, aquele grupo de líderes católicos romanos, né, a cúria, né, o clero romano? Qual foi a intenção de Lutero? Não foi uma revolução religiosa? Não era a intenção dele apenas e tão somente estabelecer a verdade de Deus? Não foi, irmãos? Isso é fato, né? Talvez a intenção dele fosse só uma revolução religiosa. Mas vocês sabem o que aconteceu na história? Já leram o resto da história? O que aconteceu na Alemanha? O estupim que se acendeu, sabe o que se tornou, irmão? Uma revolução social, política. Os nobres que apoiavam Lutero, porque Lutero tinha alguns nobres do lado dele, lá na Alemanha, resolveram aproveitar aquela rebelião religiosa, né? Aquela confrontação religiosa, e insuflaram o coração do povão para ir para as ruas, para combater o catolicismo romano na Alemanha. Sabe o que aconteceu?
A maioria dos revoltosos foi para as igrejas e tacou fogo nas igrejas e matou os padres. Lutero certamente não queria matar padres. Lutero queria libertar mentes. Mas aquilo foi estupim de uma grande revolução que estava para acontecer, né? Também social, revolta no meio daquela sociedade, e houve uma grande mortandade de católicos insuflados pelos que eram do lado de Lutero. Como estou entendendo o que eu estou querendo mostrar aqui? Cuidado. Cuidado. Amém? A gente às vezes não sabe o que isso pode ocasionar, esse levante. A revolta. A revolta leva a morte. Muitas mortes. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Jesus jamais, amém, insuflou ninguém à rebelião contra os governos constituídos. O nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo, enquanto na terra, foi cidadão, submetido ao Império Romano. Amém? E por causa disso, ele também teve que cumprir leis humanas. Quem viu na palavra? Mateus 22, 17. Não lê? Vocês conhecem, só vou relembrar, estou aqui refrescando a memória. Vamos lá, o texto diz assim: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Perguntaram a Jesus capciosamente para derrubar Jesus, né? Tu paga imposto para César? Tributo aí é imposto. Tu paga tuas contas em dia, Jesus? Eu nem me lembro de ter pregado sobre isso antes. É bom falar nessa época agora. Tu paga tributo para o César ou não? Para o imperador de Roma ou não? É lícito? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, queriam derrubar Jesus, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai a moeda de tributo. Trouxeram-lhe que, irmãos? Um denário. Essa medida de monetária aí, um denário, era o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. 10 dólares. Mais ou menos. A nossa moeda aqui, entre 50 e 70 reais. Mais ou menos. É mais ou menos que o câmbio futuro, né, irmão? Uma hora pode estar o câmbio baixo, pode estar mais caro. As moedas flutuam. Mas um dia de trabalhador braçal, não é? Uma diarista tira quanto por dia hoje, mais ou menos? 100 reais? 150. Mas um denário é um pouquinho menos que isso, viu? Pela paridade é um pouquinho menos. Vamos lá, entre 70 e 100 reais. Tá bom? O dia de um trabalhador. Trouxeram então a moeda para Jesus. Jesus está questionando. Amém? Verso 20, igreja. E lhes perguntou: de quem é a efígie e a inscrição? Na moeda tinha o desenho da cara do imperador. Não tinha? E tinha a inscrição cunhada na moeda daquele regime. De quem é? E aí disseram para ele, verso 21, responderam: de César, do imperador romano. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus, então, falou que era para negar tributo para Roma, já que Roma era invasora da Judéia, estava oprimindo o povo de Deus. A César o que é de César. Tem gente que interpreta isso de maneira irônica, como se Jesus estivesse ironizando. César não merece nada, não dá nada para ele. Não é isso que Jesus falou. A moeda está com a cara de quem? É para pagar imposto de quem? Do império. Então dê ao império que o império está pedindo. É fato, irmãos. Quem quiser torcer as palavras de Jesus, que torça. Mas isso é fato. Amém? Quantos entenderam essa passagem? Todo mundo conhece. Mas na hora da prática, parece injusto. E era injusto. Entenda. O Império Romano na Judéia era um império opressor. O povo judeu estava pobre e sobrecarregado de impostos. Era muito imposto. Ninguém questiona se o imposto era lícito
mão disso. Se era legal, se era justo, para quem é que você paga o imposto? Para César? Então paga o imposto de César. Vamos entender? Não há na Bíblia, para nós cristãos, a isenção. Quando o governo for mal, injusto, você se rebela e não paga. Faz isso, irmão, e você perde a sua casa. Faz isso, e vão lá e cortam a tua luz, cortam a tua água, te dão sanções e punições. Está estabelecido um governo humano sobre a terra, e até que o reino de Cristo venha, nós estamos debaixo de um governo humano. Compreendam isso em nome de Jesus. Fiz questão de gravar essa mensagem, porque eu quero que outros também saibam desses conceitos que deveriam conhecer de cor. Está na sua Bíblia. Amém? Não estou inventando, nem torcendo, nem puxando brasa. É o que está escrito. Querem ver outra passagem? Jesus fez a mesma coisa a respeito de tributo. Jesus pagava tributo para o imperador de Roma. Querem ver? Abre aí Mateus capítulo 17 agora. Está em Mateus 22. Mateus 17, 24. Irmãos, estou provando biblicamente qual é a postura do Senhor Jesus enquanto cidadão debaixo do regime de Roma. Para nenhum cristão dizer, não pago, se for tributo injusto, eu não pago. O problema é seu, vai tomar cadeia. O problema é seu. Estou ensinando o que Jesus fez. Vamos lá, tributos. Jesus pagou tributo? Mais uma vez. Mateus 17, 24. Nós estamos lá no texto. Amém. Amém? Vamos ler? Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas. Uma dracma é equivalente a 1/3 de denário. Então vamos pegar aqui a medida do valor denário, divide 1/3, tá bom? A gente estabeleceu que foi R$100, 1/3, R$33,5. Isso é uma dracma. O imposto é de 2 dracmas, então R$33,5, R$70, mais ou menos. Não é? Imposto que era cobrado aos judeus. A pergunta é, Jesus pagava os R$70 ou não pagava? Agora a partir do argumentar, presta bastante atenção no texto, por favor. Da justiça ou injustiça esse ato. Vamos lá? O que diz o texto aí? Verso, já falei do imposto das 2 dracmas, né? E perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Paga ou não paga os R$70? Sim. Paga ou não paga? Verso 25, qual é a resposta? Sim. Sim. Respondeu ele. Sabe o que Pedro fala em nome de Jesus? Porque Pedro deve ter visto várias vezes Jesus dar o imposto, pagar o imposto. Pedro não está mentindo. O teu Senhor paga imposto? Sim. Eu já vi pagar. Quem diz o texto aí? Sim. Respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Verso 26. Respondeu Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo, estão isentos os filhos. Preste atenção aí para você não interpretar errado, tá bom? Os reis humanos não cobram dos filhos, mas cobram o restante todo da população. Jesus está dizendo assim, eu sou o dono de tudo. Eu sou o rei dessa terra. Mas agora, nesse sistema, eu ainda não assumi o reino reinar. Quando o reino foi estabelecido, os filhos não pagam mais tributo. Os filhos de Deus. Sendo o reino estabelecido. O reino estava estabelecido aqui agora? Não. Amém? Jesus não está dizendo que filho de Deus não pode pagar tributo. O princípio é, filhos de Deus, filhos do rei, não pagam tributo. Só que o reino está estabelecido agora, não é o de Deus ainda. Vamos ver a continuação? Verso 27.
Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que piscar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, uma moeda de estáter. Tomam e entregam por mim e por ti. Um estáter, o equivalente a 3 dracmas. Então Jesus pediu para que Pedro fosse ao mar, e num milagre sobrenatural, que qual peixe que tem moeda na boca, irmão? Para pensar. Jesus tinha como resolver o problema do tributo. Amém? Vamos entrar no meio do milagre não, porque você não vai achar peixe com moeda na boca. É muito difícil isso aí se repetir. Mas precisava pagar o de Pedro e de Jesus. E esse estáter era maior que a dracma, e pagou tanto a dívida de Pedro como pagou a dívida de Jesus para o imposto de Roma. Vamos entender? Amém? Então preste atenção, irmão. A lei pode ser injusta, pode ser até imoral, mas ela pode ser legal, fazer parte da lei daquele país. Pode ser o que o pastor está falando. Tem coisas que para a gente é totalmente inconcebível e injusto, mas que passou na lei dos homens e vai ser a lei do país. O tributo, pagamos. E se dobrarem, pagamos. O que você acha que vai acontecer com a gasolina que estava sendo artificialmente mantida com preço baixo antes da eleição? O que você acha que vai acontecer agora? Era uma mola, irmão. Estavam só segurando para poder fazer a campanha. Está tudo baixo, está tudo baixo. Na hora de soltar a mola, vai ter muita gente andando de bicicleta aí, pegando ônibus. Espera, isso não é profecia não, isso é uma análise crua da realidade. Amém? Virá uma liberação das taxas, que vai duplicar, triplicar. É imoral, mas está na lei dos homens desse país, não é ilegal. Pode entender a diferença? Tem coisas que são imorais, mas não são ilegais. E a gente vai gemer, mas vai ter que pagar. Entenderam? Todo mundo está entendendo a mensagem? Existem decretos e leis ímpias que nós temos que nos submeter. É fato. Mas quando não devemos nos submeter? Eu acho que o grande X da questão é até onde nós podemos nos submeter. Quando nós devemos nos insurgir contra uma lei, um decreto humano? Se a palavra de Deus diz para nos sujeitar a toda autoridade, quando é que esse princípio não serve para nós? Quando fere a lei de Deus, mais básicas, né? Mas peraí, essa roubalheira sistematizada do governo não fere a lei de Deus? Fere. Mas nós temos que engolir. É legal dentro do sistema humano. Presta atenção, filho. Presta bastante atenção. Você sabe quando você deve se insurgir de maneira contundente? Né? É chamado de desobediência civil. Sabe quando é que você deve se insurgir? Quando te cercearem direito de quê? Qual é o direito que você não abre mão? Adorar a Deus. Adorar a Deus. A palavra vai te colocar numa posição de submissão às leis humanas, desde que não te impeçam de adorar a Deus. Se for uma lei que venha de encontro à nossa liberdade de adorar a Deus, você tem direito de não aceitar e pagar o preço. Lembrem-se, nós estamos num ensaio para o advento do anticristo. Ele mudará as leis, os tempos e as leis. As leis. Não é difícil nem improvável que nesse país se aceite agora, se assim permanecer o cenário de mudança, a lei do aborto.
Não é improvável. Como outros países do mundo são favoráveis, como a Argentina há pouco tempo foi favorável, e o povo aceitou a lei do aborto. Não é improvável que venha também a liberação das crianças para mudança de sexo. Faz parte dessa lei dos homens. Nós aceitamos isso de maneira alguma. Não aceito para sua família, para seu filho. Mas a sociedade vai aceitar? Vai aceitar. Como estou compreendendo? Irmãos, mas existe uma coisa que não pode te tirar o direito, é de adorar a Deus. Eles não podem te tirar o direito de vir cultuar o seu Deus. Houve um ensaio disso na pandemia, irmãos. O pretexto era não disseminar a doença, mas houve polícia dentro de igreja. Não estou entendendo. Há um precedente ali, queridos. Desde quando pessoas pacíficas de uma igreja oferecem resistência às forças policiais? Polícias, camburões de polícia pararam na frente de igreja. Percebam que é só um ensaio. Pode acontecer de leis ímpias decretarem, até o ponto, de decretarem que não se façam reuniões, pode. Eu preguei uma outra mensagem que tem um tempo atrás sobre isso. Foi aonde? Qual foi o país? Foi na Colômbia, foi na Bolívia. Tentaram para mudar a Constituição da Bolívia para que não se fizessem mais reuniões, nem proselitismo para alcançar novos fiéis. Foi um alvoroço. Os pastores foram para as ruas, foram ajoelhar no meio da rua pedindo a Deus misericórdia, que a lei não passasse. Mas a lei impunha que não podia haver reuniões. Preste atenção, irmão, nós falamos de vida real. Como já é assim em países islâmicos, como já é assim na China, o controle do Estado no culto. Sabe que até mesmo dentro das casas não podia fazer reunião de oração? Polícia e forças policiais e autoridades invadiam casas e apartamentos para impedir os nossos irmãos chineses de fazer um simples culto doméstico. Você pensa que isso é impossível de acontecer? E se vier a acontecer? E se o decreto for esse? Não pode se reunir mais. Como é que nós vamos fazer? Aí, querido, você pode fazer a desobediência civil. É a hora de você defender a sua fé. Não é princípio, é o direito de adorar a Deus. Pode se entender? Amém. Todo mundo sabe o que aconteceu. Eu não vou ler aqui porque fica muito longo. Daniel, ele foi contra a lei. Não foi contra a lei? Os malandros lá que iam pegar Daniel, sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Todo mundo sabia que era um homem de oração. Os malandros lá, os sátrapas, os líderes governamentais lá invejosos, foram lá no rei Dario, o Medo, e pediram para ele fazer um decreto de lei. Faça um decreto de lei que durante 30 dias ninguém faça oração a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Dario queria exaltar Dario e bloquear qualquer culto paralelo. O que Daniel fez? Quando chegou o decreto, foi assinado, lei governamental, impedindo de orar qualquer outro Deus, qualquer Deus. Qual foi a atitude do servo de Deus fiel, Daniel? Ele fez a mesma coisa que fazia sempre. Foi para a casa dele, abriu a janela e continuou orando nos turnos que ele costumava orar. E todo mundo lá de fora vendo, inclusive seus inimigos. Desobediência civil era uma lei assinada pelo líder da nação. Mas, qual foi o destino de Daniel? Cova dos leões. Entenderam? Tem um preço a pagar pela desobediência civil. Quando nós podemos ir contra a lei do homem? Quando essa lei me impedir de adorar a Deus. Pode entender? Mesma coisa com
Misael, Ananias e... como é o nome do outro? Azarias. Aquele negócio de Abidinego, aquilo ali, foi o nome que os ímpios deram para ele. Era apelido que debochava do nosso Deus, irmão. Eles tinham nomes que adoravam a Deus. Você analisar o nome de cada um desses servos de Deus, é uma exaltação ao Deus Jeová. Rebatizaram ele com nomes para outros deuses. Abidinego é Nego é o Senhor, um negócio assim. É outra divindade pagã, para humilhar ele. Mas esses 3 rapazes estavam em posição de governo. E dentro do governo do rei, amém? Mas na hora que pressionaram esses rapazes, na verdade, nessa ocasião foi Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua gigantesca de ouro, 27 metros, convertendo para a nossa realidade. Você sabe o que é uma estátua de 27 metros, irmão? Tamanho quase um prédio de 10 andares. Consegue imaginar um prédio de 10 andares? Uma estátua desse tamanho? E mandou toda a cúpula do seu governo se ajoelhar ao da usina e adorar aquela estátua. Tinham todos governadores, prefeitos, sátrapas, todos eles. Quando tocar o toque da buzina, joelha. E aqueles 3 jovens ficaram em pé, irmãos, e peitaram uma lei, um decreto imperial, um decreto do rei. Toda vez que o decreto humano confrontar o seu direito de adorar a Deus, ou te induzir a não adorar a Deus, aí você pode desobedecer. Amém? Qual foi a reação do rei? Joga no fogo, ordenar para ele. E Deus fez um milagre. Mas eles afrontaram o rei. Ó, fique tu sabendo, rei. Se Deus quiser lembrar, nos livros. Se não quiser lembrar, também morremos. Mas adorar assim, não vamos adorar estátua nenhuma. A ídolo nenhum. Amém, função? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu toda essa mensagem? Em linhas gerais, estamos debaixo de um governo ímpio, humano, mundano, cujo governante verdadeiro são forças espirituais da maldade. Não tem como mudar isso agora, só quando o reino vier. Então pagamos tributos, obedecemos certas leis que nós não aceitamos, não gostamos. Mas na hora de te impedir de adorar a Deus, aí você pode se arvorar contra. Amém? De chegar ao ponto de nós termos a impossibilidade de nos reunir como igreja. Chegar a esse ponto aqui no Brasil. Eu vou continuar me reunindo, vou pagar o preço que tiver que pagar. Eu não sei você, se vai sair da sua casa, arriscando a tomar uma punição, uma multa, uma cadeia de alguns dias, só para vir adorar a Deus. Ou se você vai se encolher dentro de casa, com medo das punições. A minha postura é essa. Tocou no meu culto a Deus, eu sou contra. Eu vou bater de frente. Amém? Enquanto isso, eu sou um cidadão submisso às autoridades constituídas. Todo mundo entendeu, irmãos? E quem quiser peitar as autoridades aí, ir para a rua, vai levar tiro e bomba aí das tropas de choque, hein? Problema de vocês. Não vem pedir oração, não, hein? Ah, pastor, a bala de borracha pegou na minha perna. Problema seu, que mandou tu ir lá peitar as autoridades. Problema seu. Amém? Para terminar, irmãos, Atos 5:29 fecha esse conceito. O conceito é muito claro, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Atos 5:29, quando vem um decreto governamental ímpio, o que devemos fazer? Está aí a resposta dos apóstolos. Atos 5:29. Quem ajuda pode ficar de pé. Nós vamos finalizar aqui a palavra. Não inventa, viu, irmãos? Não inventa. Baixa a sua bola, coloca seus joelhos no chão. Vai orar. Orar, a melhor revolução é orar. Parece que não, mas é. Amém? Ah, mas eu quero ir para a rua caminhando e cantando e seguir a canção. Você vai levar isso aí? Tu vai ver isso aqui que acontece. Eu não incito a igreja à rebelião contra os governos constituídos. Nunca. Vou compreender que o reino virá. O reino virá. Amém?
Enquanto isso, o princípio está em Atos 5:29. Os apóstolos tinham sido presos injustamente e deram uma ordem para eles: não falem em nome de Jesus. Essa lei se obedece, irmãos? Não. Por quê? Cerceou seu direito de adorar a Deus, de cultuar o Senhor Jesus. Não fale, estão proibidos de falar em nome de Jesus. Qual é a resposta dos servos de Deus? Vamos lá? Então Pedro, vamos ler juntos? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? E não há nenhuma contradição que Paulo falou de obediência às leis civis. As leis civis são para serem cumpridas desde que não te impeça a adorar. Amém? Todo mundo compreendeu? Isso é uma palavra para nortear o nosso pensamento num tempo de muita conturbação política, de incerteza do que vai acontecer. Nós não sabemos se haverá agora uma guerra civil, irmãos. Tem gente armada dos dois lados. Pode ter derramamento de sangue nesse país? Pode. Já há barricadas, já há tropa de choque em alguns lugares. A revolta pode aumentar. O que é pacífico pode virar violento. Então preste atenção. Nós não nos metemos nisso diretamente. Nós nos metemos através dos joelhos, da oração, levantar as mãos, do clamar ao Deus que tudo controla nesse universo. Amém? É assim que vamos vencer. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Amém? Nossas armas não são de carne. Nós não lutamos contra seres humanos, mas contra principados e potestades em regiões celestes. Tendo sua testa ao céu, vamos clamar pela nossa nação. É um momento muito complicado, é um momento de tensão, é um momento em que os demônios também se aproveitam para insuflar os corações mais fracos. Nós não sabemos o que vai acontecer, irmãos. É um momento de incerteza, não do ponto de vista de Deus. Deus tem o controle de tudo, sabe as intenções do coração, mas no mundo humano pode acontecer até tragédias. Então vamos erguer nossas mãos, vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso povo. Deus Santo Todo-Poderoso, bendito sejas Tu, nosso Deus, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação, que está assentado no alto e sublime trono. Nós nos achegamos a Ti como filhos, Senhor, como aqueles que o Senhor resgatou através do sangue de Jesus, para clamar, Senhor, pela nação brasileira, em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos clamando, Deus, porque Tu não olhas como olha o homem, Tu não vês do nosso ângulo, Tu vês de cima, Tu contempla tudo, Tu sabe as intenções dos corações e mentes. Nós clamamos, Deus, porque não sabemos o desfecho desta transição eleitoral. Nós não sabemos, Senhor, o que os homens estão tramando, mas Tu penetra todas as coisas. Deus, tenha misericórdia dessa nação brasileira. Metade do povo crê nos Teus princípios, metade do povo quer o caos, Senhor, quer a roubalheira, quer a corrupção, gente má, gente que tem interesse, Senhor, no caos. Deus Todo-Poderoso, e no meio desse povo todos estão os inocentes, meu Deus. Estão famílias, estão crianças, jovens, que dependendo do desfecho cairão para um lado ou para o outro. Deus tenha misericórdia dessa nação, Senhor. Toda ideologia diabólica que quer ser implantada nesta nação, todas as leis ímpias que homens ímpios querem implantar nesta nação, tenha misericórdia desse povo, Senhor. Tenha misericórdia dos que Te amam, Senhor. Há um povo que Te ama, que Te busca. É verdade, Senhor, que tem muitos idólatras também nessa nação. Tem muitos adoradores de ídolos nessa nação. Mas, Senhor, tenha misericórdia. Que a maldição não se estabeleça sobre nós. Que a Tua bênção continue sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, para que possamos fazer a nossa obra, ainda que haja dificuldades. Que o Evangelho seja pregado em toda a nação. Que a palavra
totalmente impedida de ser circulada nesta nação. Nós clamamos, Deus, portas abertas. Nós clamamos, Deus, oportunidades para continuar ganhando almas nesse país, em todos os cantos desse país, em cada estado, em cada cidade, em cada bairro, nós possamos manifestar a nossa fé, levando o Evangelho do Reino de Deus para as pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Nos abençoa, Senhor, abençoa essa nação, abençoa a Tua casa. É certo, Senhor, que há homens e mulheres de Deus sinceros, com os joelhos dobrados na Tua presença. E nós queremos nos unir a eles, Senhor, em clamor, em súplica, Senhor, que as nossas armas não sejam carnais, que elas sejam em Ti poderosas, que a nossa intercessão dê livramento a muitos da morte, do enfrentamento, Senhor Deus, até mesmo da execução, que as nossas intercessões ajudem a livrar, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos, Deus, que o Teu Santo Espírito continue governando os nossos corações e mentes. Acalma o nosso coração, ainda que ao redor esteja um caos, nossa alma tem que achar paz em Ti. Nossa alma tem que ter fé, confiança na Tua soberania, no Teu poder, no Teu comando. Tu comanda homens e anjos, Senhor. Faça a Tua vontade nesta terra, nesta nação. Nós clamamos, Deus. Tu sabes o desfecho de tudo. Tu sabes o que é necessário acontecer. Só vai acontecer aquilo que o Senhor permite. E a Tua vontade vai se cumprir sobre a terra, cabalmente, até que o reino venha. Nós não tememos, Senhor, que as coisas piorem, porque a Tua palavra assim o diz. Nós pedimos graça. Nós pedimos graça, Senhor. Graça. Graça sobre graça. Para sermos vitoriosos nesse tempo de tribulação. Nos dá graça, Senhor. Nos abençoa. Abençoa os Teus servos. Abençoa a Tua igreja que não está aqui essa noite. Os membros desta casa que não vieram aqui ouvir a Tua voz. Que a Tua paz esteja no coração deles também, Senhor. Vai falando ao coração do Teu povo, Senhor. Vai acalmando, vai trazendo o Teu povo em temor, Senhor, em submissão à Tua vontade, em santa e reverente adoração, porque Tu serás exaltado acima de tudo e de todos. Tu és o Deus que tudo governa, Tu és o Deus que tem poder sobre tudo, e nós Te adoramos. Nós Te adoramos e adoraremos sempre, independente das leis humanas. Nossos lábios não se fecharão. Te daremos honra, glória, louvores. Adoraremos ao nosso Deus e ao nosso Rei Salvador Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Amém. Orientação dada. Quem seguir é sábio, quem não seguir problema é seu. Simples assim. Amém? Que a graça de Deus seja sobre todos. Domingo estaremos aqui para fazer a obra do Senhor. Pai de Cristo, dá um abraço do Santo do seu lado. Vamos para casa.